A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos à lição 9 na classe, a lição 9 na classe dos adultos, a sutileza do movimento dos desigrejados. Eu sou o professor Denis Pereira, este é o meu canal, sejam todos muito bem-vindos. Aqui preparamos semanalmente, juntos com os professores, as préaulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Por isso é muito importante você se inscrever no canal, isso. Clica no botãozinho vermelho, isso. Agora clica no sininho, ativa as notificações para o YouTube avisar você sempre que a gente postar vídeo novo. Isso. Muito obrigado. Maravilha, tá certo? Deixa o seu comentário que no final da aula ele aparece aqui, sim, o seu comentário aparece aqui no final da nossa aula. Clica no like, sabe o joinha? Pra cima ou pra baixo, faz alguma coisa aí, por favor, tá certo? Clica no valeu, torne-se membro, tá certo? Em breve lançaremos um treinamento para professores da escola dominical. Você recebeu o treinamento? Fala pra gente aqui nos nossos comentários. Aqui na descrição do vídeo tem 3 links importantes. Um link para acessar grupos de professores no WhatsApp. Um link para baixar conteúdo gratuito. Slides, comentários, vídeos, convites e muito mais. Um link que é o contato para ministrações. Será um prazer atender a sua igreja, congresso, acampamento, evento, culto na praça, vigília, tarde da bênção, enfim. E também tem o nosso Instagram, @DenisPereiraOficial, segue a gente lá, você acompanha as nossas viagens, as ministrações, a minha família também, tá certo? Pegue lápis, papel, caneta, bloco de notas, vamos juntos preparar mais esta aula da Escola Dominical. Muito bem, vamos falar aqui sobre a sutileza do movimento dos desigrejados, tá? O textual está em Hebreus 10 e 25. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. O movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expresso ou expressa no contexto da verdadeira igreja. Sobre esse texto que nós vamos falar, Hebreus 10, do 19 ao 25 é o texto aqui em destaque. E nós vamos notar aqui algumas coisas, a importância da igreja se reunir e muito mais, tá certo? Olha só, nas últimas décadas, os desigrejados, ou os também conhecidos como os sem igreja, cresceram em escala exponencial. São pessoas que dizem ser cristãos, mas não estão filiadas a igreja nenhuma, a nenhuma instituição, a nenhuma organização, tá certo? Estas pessoas, paradoxalmente, dizem não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário, nem estrutura arquitetônica para se reunir, dizendo ser aí o verdadeiro modelo da primeira igreja, não é? Quando eles não se reuniam em templos, enfim, não é? E para estas pessoas, as igrejas que têm estrutura organizacional, física, elas são consideradas apóstatas e desvios do modelo original mostrado no Novo Testamento. Então nós vamos procurar nessa lição aqui entender aqui esses fenômenos que estão acontecendo aí e analisá-los à luz sempre da palavra de Deus, né? Então e aí? A igreja, é necessária a existência da igreja como instituição, como organização, os templos, os ministérios são necessários ou são desnecessários? Eu começo dizendo que é sempre preocupante gente que parece que descobriu a roda da religiosidade, né? Parece que o Espírito Santo enganou todo mundo e agora no século XXI ele decidiu revelar coisas que não revelou nem na palavra, nem para os escritores, nem para os apóstolos e nem para quem veio antes de nós. Esta geração apareceu aí algumas pessoas iluminadíssimas, aliás, com palavras mais impactantes do que o próprio Cristo. Eu sempre me preocupo com esse tipo de situação. Bom, visão e prática do movimento
dos desigrejados. Um estilo anti-institucional. Os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Alegam que na igreja primitiva não havia instituição alguma. Dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, o imperador, assumiu as rédeas da igreja, não é? Quando Constantino falou assim, agora eu sou crente e tal. E aí, por causa do imperador, a igreja começou, então, a construir aí os grandes templos. A igreja passou a ter credo, código doutrinário e regulamentos. Então, para eles, nada de regras, sermões e muito menos organização institucional. Da mesma forma, alegam que toda forma de estrutura arquitetônica, como templos, são inovações desse cristianismo apóstata, tá bom? Se a gente olhar lá para o Antigo Testamento, então não tinha por que ter tabernáculo, muito menos por que ter o templo aí de Salomão. Outra coisa, a igreja primitiva não tinha, eles não chegaram a construir templos porque eles estavam debaixo de forte perseguição. É como a igreja hoje em países como a Coreia do Norte, que há mais de 15 anos está no primeiro lugar no ranking da igreja perseguida. Como é que você vai construir um templo num ambiente de perseguição, ok? Então a igreja, ela começou nos lares. A igreja, ela começou nas casas, perfeitamente justificável para aquele momento. Agora, isso não significa que a Bíblia não é contrária ao uso de templos, de lugar de oração. Afinal de contas, qual é o propósito do templo? Congregar o povo para adorar ao Senhor, para buscar ao Senhor. A minha casa será chamada casa de oração, tá certo? Então, quem pensa nisso, ele acha que o templo é a igreja. Não, o templo não é a igreja. O templo é o lugar onde a igreja de Cristo se reúne. É o ambiente onde nós nos reunimos, não é? Eles também têm a questão do ensino anticlerical. Se, por um lado, os desigrejados são contra toda forma de institucionalização da igreja, por outro, são também contra todo e qualquer sistema de governo da igreja. Isso significa que os sem-igrejas são contra, por exemplo, todo o sistema aí, presbítero, diácono, pastor, né? Para eles, na igreja primitiva, não tinha organização nenhuma. Então, eles são contra todo tipo de liderança, eles não se colocam debaixo de liderança alguma e são contra todo tipo de institucionalização e contra toda a questão arquitetônica da igreja, achando que com isso eles estão vivendo de acordo com o modelo da igreja primitiva, tá? Então, assim, olhando, o que nós percebemos é que quem é adepto desse pensamento, na verdade, não quer estar debaixo de liderança, não quer servir à igreja, né? Eu estava aqui pensando, enquanto meditava aqui para começar a gravar essa aula, quer dizer, imagina um mundo onde você não tem hospital. Não precisa ter hospital. Para que ter hospital? Não precisa ter hospital, não. Você vai ter médico, mas não tem hospital. E como é que a gente encontra esse médico se não tem hospital? Não, os médicos estão por aí. Sai na rua, dá um grito e você encontra. É um mundo sem igreja. Como é que o pecador ele vai ter um encontro com Cristo? Como é que nós seremos pastoreados? Então, é mais do que o templo físico. O templo físico, a estrutura, é o ambiente onde a igreja se reúne, não é? Então, se nós abrirmos aqui a Bíblia em Atos, capítulo 2, Atos, capítulo 2, né? Versículo 42 e ao 47, você vai perceber que estas características que estão aqui nesse texto, que era possível ver, temor, comunhão, cuidado uns com os outros, todos que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Eles estavam unidos aonde, gente? Como é que a gente pode dizer que esse povo estava unido? Isso não importa se era de casa em casa, de tenda em tenda, não importa. Eles estavam unidos. Hoje, Deus nos permite, no Brasil, por exemplo, ter templo, um templo em cada esquina.
Para quê? Para a gente se unir, se reunir, compartilhar, conviver, cuidar uns dos outros. E sermos... veja, eles são contrários a toda a organização. Então, rasga Efésios 4:11. Deus deu pastores, mestres, apóstolos, e aí, evangelistas, a quem? A igreja. Então, se não querem se colocar debaixo da liderança da igreja, não são igreja. Simples assim, né? Então, enfim, é preciso a gente pensar isso, tá? Muito bem. Tópico 2, aqui, a natureza da igreja neotestamentária. Nós vamos falar aqui, você já se inscreveu? Não se inscreveu ainda? Inscreva-se, ative aí as notificações, dê like no vídeo, dê esse comentário, que é importante para nós e aparece aqui no final do nosso vídeo. Então, vamos perceber aqui a natureza, o início, né, da igreja neotestamentária, né, da igreja aí dos nossos dias. Primeiro, um organismo. Sobre a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo, ok? Então a igreja, antes de ser uma organização fala aí exatamente dessa estrutura, mas a igreja antes disso ela é um organismo, ela é corpo de Cristo, não é? Então nós temos aqui, Efésios 1:22, ele também sujeitou tudo o que existe debaixo de seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo que há e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Então a igreja é organismo vivo. Por quê? Porque ela é corpo de Cristo. A igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo, que pertencem a diferentes povos, tribos, línguas e nações. Não tem problema, não há acepção de pessoas. Como um organismo vivo espiritual, a igreja de Cristo existe à parte de estatutos, templos ou qualquer estrutura social ou governamental humana. Ela existe, por exemplo, fora das estruturas arquitetônicas. Por isso que eu disse, o templo físico não é a igreja, é um ambiente onde a igreja se reúne para adorar coletivamente ao Senhor e para cuidarmos uns dos outros. Agora, possuir, portanto, estas estruturas físicas não se constitui pecado ou desvio do evangelho, certo? Pelo contrário, ok? Isso nos coloca debaixo de um ambiente de cuidado, de compartilhamento, de submissão, ok? Os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Contudo, biblicamente, não existe organismo sem organização, função sem forma e igreja sem um mínimo de institucionalização. Assim como o corpo humano, que é um organismo vivo, contudo organizado, a igreja também possui organização. Então, desde o início, desde a igreja primitiva, há ali um sistema de governo. Efésios 4:11, por que não dizer lá desde Atos capítulo 6, quando os presbíteros e diáconos ficam ali de forma bem específica, ali definidos, eles não viviam isoladamente, tá? Você tem o próprio concílio ali de Jerusalém. Para que tem concílio? Se cada um pode fazer o que quer e viver do jeito que quer, e cada um por si, Deus para todos, não é? Então, nós tivemos ali um concílio. Portanto, querer igreja sem liderança, sem regras e disciplina, além de ser um mito, é também uma heresia, tá? Então, a grande questão deles, de quem pensa assim, de quem corre assim, é aquela situação. A pessoa está desviada, mas ela não quer, como que fala? Ela não quer reconhecer, né? Então, assim, é o membro fora do corpo, certo? Então, é o doente fora do hospital, né? É o doente querendo cuidar de si mesmo. É o doente que se automedica, que se autoconsulta. Ele, né? Eu digo assim que o desigrejado, ele é uma pessoa maravilhosa, gente. Não é possível. Ele é uma pessoa tão maravilhosa que ele não cabe em lugar nenhum. Hoje, com tantas igrejas e organizações, cada uma com seu jeito, parede preta, parede branca, com luzes coloridas, sem luzes coloridas, com bandas com som alto, com orquestras mais suaves, mais clássicas, mas o desigrejado, ele é alguém
especial demais para se encaixar em qualquer igreja. E já que nenhuma igreja se encaixa ele, e ele não se adapta em lugar nenhum, então ele fica por aí. Mas ele não, eu sou do corpo, eu sou igreja. Não, você não é igreja. Nós somos a igreja de Cristo. Muito bem, vamos para o tópico 3. Se você não se inscreveu ainda, mais uma vez eu reforço, inscreva-se e ative as notificações, tá? A igreja, a importância e a necessidade da igreja. A igreja como família de Deus. A igreja é a família de Deus. Como família de Deus, a igreja tem Cristo como seu cabeça. Contudo, como acontece com toda a família, a igreja também possui comando, direção e regras às quais deve se submeter. Os cristãos, como acontecia lá no primeiro século, devem se reunir. Eu li aqui Atos, capítulo 2, do 42 ao 47. Eles devem se reunir para adorar a Deus. Aliás, desde o Antigo Testamento o povo se reunia para adorar a Deus, gente. Pelo amor de Deus. É nesse contexto que acontece a integração do crente na igreja local. Isso traz para nós um senso de pertencimento ao corpo, não é? Então, igreja é corpo e é família, gente. Nesse aspecto, a igreja deve discipular seus membros, fomentar a comunhão uns com os outros, não é? Ela provê esse sentimento de irmandade, respeito e reconhecimento mútuo. A igreja também testemunha de salvação. Se por um lado o apóstolo Paulo chamou a igreja de a família de Deus, por outro, esse mesmo apóstolo apresentou com que fim essa família foi criada, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Deus criou a igreja com o propósito de ser uma família cuja missão é proclamar a sua abundante graça. Então, a igreja existe para promover adoração, companheirismo, integração e para pregar o evangelho. Então, gente, quando eu olho para a Bíblia, não precisa ter conhecimento profundo teológico. E eu sempre vou dizer que, gente, a pessoa começa a estudar a Bíblia e ela começa a achar coisa que ninguém nunca achou, eu já fico, como diz o ditado, com a orelha em pé, com o pé atrás. Porque não é possível. Porque aí eu vou me sentir enganado. Mas peraí. Quer dizer, pessoas sérias, durante anos, se enganaram, foram enganadas pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo não engana ninguém. Então, se não precisa de igreja, se não precisa pertencer a nenhum... Então, pra quê aqui? Nós estamos aqui à toa? Não, porque agora eu entendi, entendeu nada. Se confundiu. Então, quando eu olho para a Bíblia, mesmo que não tenha aqui uma ordem explícita de Jesus, construam templos, mas é só ler, gente. Existe um organismo e uma organização. Paulo ia de cidade em cidade estabelecendo igrejas, estabelecendo os obreiros. Então, Paulo errou. Apóstolo Paulo, você errou. Você só devia ir pregando de cidade em cidade, aceitasse a Jesus quem quisesse aceitar e segue a vida. Não. Paulo ia pregando, discipulando, treinando novos obreiros. Mateus 28, 19. Ide, pregai, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Como é que a gente faz isso sem um mínimo de organização? Como é que faz isso? Como é que o evangelho avança e a igreja tem impacto no mundo sem o mínimo de organização? Agora, a organização, vamos deixar claro uma coisa aqui, que é aqui que muitas pessoas acabam confundindo, tá? A organização não é o fim. O que é a organização como fim?
é quando a organização ela tem mais peso do que o organismo. É quando a palavra da organização ela tem uma força maior do que o organismo. É quando a regra da organização ela tem mais valor do que a regra do organismo. Entende? Então, a organização não é fim. Vou falar devagar. A organização, a instituição, o templo, ok? O ministério não é o fim, não é a finalidade, não, é o meio pelo qual a Igreja de Cristo é organizada, a Igreja de Cristo avança na sua missão de cuidar uns dos outros, porque somos membros uns dos outros. A Igreja de Cristo avança na sua missão de proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. A Igreja de Cristo impacta o mundo, não como membros isolados, mas como um corpo forte, poderoso e atuante, fazendo com que o nome de Jesus Cristo seja glorificado. Então, a Igreja de Jesus Cristo não é meio. A instituição, a organização não é meio, é fim, pelo qual o organismo vivo, esse sim que é fim, esse sim que é foco, esse sim que é alvo, o organismo vivo é conhecido e se manifesta na Terra. É aqui que está o problema, tá? Então, para muitas pessoas, a instituição, ela é fim. Então, se eu não estou nesta denominação, não tem mais nenhuma outra. Algumas denominações, olha, se você não se comportar do jeito que nós estamos mandando, você está fora. Não. Organização não é fim, é meio. Meio pelo qual o organismo de Cristo é organizado, avança, caminha, continua e se manifesta no poder do Espírito Santo. Amém, meus amigos? Esta foi então mais uma pré-aula da EBD. Estamos caminhando já para o final desse trimestre, portanto assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal. E até o nosso próximo encontro. Forte abraço, Deus abençoe todos vocês.